Gostaria de agradecer a presença de todos aqui pelo Meet. Hoje tivemos um problema técnico e não conseguimos fazer a transmissão diretamente de forma síncrona pelo YouTube, mas a gravação aqui ficará disponível depois lá no canal. Tá? Assim que terminar, a gente coloca a gravação dessa apresentação lá no canal do YouTube. Gostaríamos de cumprimentar os convidados que estão aqui conosco hoje, professor mestre Yuri Farias Sérgio de Araújo, professor mestre Marcos Antonino Calegari, a professora Daiane do Prado Pinheiro, que é mestranda no nosso Profiqui, a professora doutora Vivian Vanessa França. Registramos aqui um agradecimento especial e muito especial, né, a nossa comissão organizadora, professora Vivian, professor Marlon, a mestranda Daiane e as discentes Marcela e Giovana, por toda a colaboração. E é com grande satisfação que iniciamos o terceiro dia do primeiro ciclo de palestras de mestrado profissional em Química, Polo Unesp Araraquara. Esse ciclo de palestras tem como objetivos apresentar o programa de mestrado profissional em Química para os professores da rede pública e privada, para os alunos de graduação dos cursos de licenciatura em Química e também aproximar as escolas do nosso programa de mestrado, o Profiqui. Hoje teremos um compartilhamento de experiências de aplicação de produtos didáticos do Profiqui na educação básica. Lembramos que esse evento também ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 15 de setembro, das 8 às 9 horas da manhã, aproximadamente, com a apresentação da última palestra do professor Marlon e o nosso encerramento. Desejamos a todos um ótimo evento e que as pessoas que estão nos acompanhando de forma síncrona possam aproveitar enviando perguntas aqui no chat durante a apresentação e nós responderemos logo em seguida, logo após o término das apresentações dos nossos convidados. Gostaríamos de avisar que as inscrições para o processo seletivo do Profiqui para ingresso em 2023 estão abertas e vocês podem se inscrever até dia 14 de outubro. O link com maiores informações será colocado aqui no chat para os interessados. Fica aqui nosso convite também para vocês acompanharem nossas redes sociais e a nossa página oficial do Instituto de Química de Araraquara. Lembramos que, em breve, um link para o registro da presença de vocês para emissão de certificado será disponibilizado aqui no chat, então não deixem de preencher. E antes de chamar os professores Yuri e Marcos, faremos uma breve apresentação dos nossos convidados. O professor Marcos Antônio Calegari possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Metodista de Piracicaba e especialização em tecnologias na aprendizagem pelo Centro Universitário Senac. Possui mestrado profissional em Química em Rede Nacional Profiqui, Polo Unesp Araraquara. E atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP, campus Itapetininga, e tem experiência na área de educação com ênfase em ensino de Química. O professor Yuri Farias Sérgio de Araújo possui graduação em Química pela Universidade Federal de Alfenas, mestrado profissional em ensino de Química, Profiqui, Unesp Araraquara, onde apresentou o seu produto didático intitulado Desenvolvimento e Avaliação de uma Sequência Didática Ativa com utilização de jogos sobre óxido-redução dentro de uma metodologia ativa de ensino de Química e atualmente é professor da Educação Básica do Colégio Objetivo de Matão. Encerrando as apresentações, convidamos nesse momento o professor mestre Marcos Antonino Calegari e, em seguida, o professor mestre Yuri Farias Sérgio de Araújo para dar continuidade na nossa programação. Um excelente evento a todos e a todas. Marcos, se você quiser compartilhar a tela aí, ver se você consegue. Sim, sim. Vamos lá. Está aparecendo. Ótimo. Fique à vontade. Obrigada. Bom, pessoal, muito bom dia a todos e todas. Professora Priscila, professora Vivian, meu colega e amigo Yuri.
Muito bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso voltar ao ProfKey para falar um pouco sobre o meu produto educacional, aquilo que foi produzido durante todo esse tempo no mestrado. E eu não coloquei como título da minha apresentação o título da minha dissertação, mas sim o título do produto educacional. Tá? Então, hoje eu vou falar sobre Kahoot em sala de aula, otimizando a prática educativa. Então, basicamente, eu vou comentar como que foi feita a aplicação do Kahoot em sala de aula e trazer elementos que possam auxiliar nessa discussão, na discussão dessa construção desse produto educacional e alguns resultados que foram observados ao longo do tempo. Tá? Como a professora já me apresentou, eu vou me reapresentar. Eu sou licenciado em Química pela Unimep, tenho especialização em Tecnologias na Aprendizagem e, com muito orgulho, sou mestre em Química aqui pelo ProfKey, pela turma de 2018, a segunda turma que ingressou no ProfKey do Instituto de Química de Araraquara, da Unesp. Tá? Sou orientando da professora Vivian, que se tornou uma grande amiga, e hoje a gente está aqui junto para trabalhar um pouco sobre isso. E sou professor de Química desde 2011 e desde 2016 trabalhando no Instituto Federal aqui do estado de São Paulo, hoje lotado no campus Itapetininga. Tá? Bom, como que começa, né? Eu acho que é importante a gente dar uma contextualizada sobre como iniciou esse trabalho junto ao mestrado, as aspirações que tanto eu como a professora Vivian tínhamos com relação ao trabalho. Nós trabalhamos com a linha de pesquisa 1, que é a linha de pesquisa de tecnologias e ensino de química, e como que nós iniciamos, né, a criação do nosso problema de pesquisa e, consequentemente, daí também do nosso produto educacional. Nós trabalhamos com jogos digitais como algo que era recorrente em sala de aula, algo que trabalhar com jogos talvez fosse algo fundamental para que nós tivéssemos novas dinâmicas dentro de sala de aula, como que isso seria repensado numa comunidade em que os jogos digitais eles são presentes cotidianamente. Então, a expressão nativos digitais que surge com Mark Prensky no final do século XX, né, 1998, 99, quando ele começa a falar assim, olha, essa geração que está vindo agora tem o digital como pertencimento dele. E isso se reflete hoje cotidianamente, ainda mais depois não, ainda, né? Ainda numa pandemia que assola o mundo, nós vimos o quanto que o digital é presente no cotidiano, e especialmente no cotidiano dos adolescentes, dos mais jovens, que isso faz parte de uma cadeia mais palpável para eles. Eu, com a minha idade, o pessoal um pouco mais velho, imigrante digital, tem talvez uma dificuldade maior de compreender certas relações. E os jogos, eles desencadeiam processos que geram atitudes, né? Eles são atitudinais. Eles necessitam, quem joga necessita fazer decisões entre certo e errado, que caminho seguir. Ó, se eu for por esse caminho, talvez eu tenha mais dificuldades, se eu for por aquele, eu tenho menos dificuldades. Então, como o jogo ele tem toda essa relação, talvez um jogo pudesse ser um mote muito importante para nós podermos criar um problema de pesquisa e, consequentemente, um produto educacional. Um jogo que talvez seja de fácil acesso seja o Kahoot. E nós pensamos o Kahoot como algo que seja simples e permita que o professor
possa fazer as adaptações dentro das necessidades que ele tem. O Kahoot não é um jogo inteiramente travado, mas sim ele é adaptável. Então, o professor ele adapta o jogo conforme a necessidade das suas turmas. Então, se eu tenho turmas com um nível de dificuldade de aprendizagem um pouco maior, eu posso criar jogos, criar quizzes mais simples. Se o objetivo é ser realmente desafiador e trabalhar com um nível mais elevado de perguntas, eu também posso. Então, o Kahoot ele permite essa adaptação, essa maleabilidade, e você monta de acordo com a necessidade. Inclusive, você pode trabalhar com esse jogo de maneira assíncrona hoje, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, só permitia modo síncrono, né? Então, você dentro de sala de aula, passando esse jogo. Hoje não. Hoje, pelo modo, inclusive, de forma gratuita, você consegue trabalhar com ele assíncrono, né? Deixar ele como um quiz, realmente, dentro do programa. E ele foi feito, quando ele foi projetado, em 2012, 13, ele foi projetado para ser de uso educacional. Ele não é algo que foi adaptado para o uso educacional, mas sim ele foi projetado para isso. Então, todo o design dele, toda a plataforma de acesso, como o estudante vai visualizar isso, ele foi pensado para ser algo educacional. Além disso, e aí que vem a parte interessante para o professor, é que você tem ferramentas de desempenho de controle. Então, surgem planilhas de números de acertos, números de erro, quais são porcentagens, quem consegue responder, quem não consegue. Tudo isso é adaptável. Então, tudo isso foi projetado para ser educacional. Então, nós temos aqui duas questões que foram levadas em conta para a produção produção do produto. É meio interessante. Mas, enfim, para nós realizarmos, né, esse produto educacional. Como aliar os conceitos de jogos, tecnologia e Kahoot? Mas em que mote a gente vai avaliar isso? Qual é a situação chave dessa avaliação? Bom, então, para isso, nós pensamos em avaliar como que o jogo motivaria o aluno. Então, os aspectos motivacionais que são observados dentro do jogo. Como que jogando em sala de aula, o professor pode motivar o seu aluno a aprender mais química, no nosso caso, e transformar isso daí numa ferramenta de auxílio. Veja, como que nós trabalhamos com isso? Nós trabalhamos com a teoria da autodeterminação para avaliar esse desempenho. A teoria da autodeterminação, ela vai nos mostrar, sobre diversas óticas, como que uma pessoa se motiva a fazer algo, seja estudar, seja trabalhar, seja a ter qualquer coisa dentro de casa. Então, são aspectos que vão desde a amotivação, que é a ausência de motivação, até a motivação intrínseca, que é a motivação mais autônoma e a pessoa sente prazer em fazer isso. Dentro disso, tem espectros de motivação extrínseca, que são motivadores externos, que vão auxiliando a pessoa a ver o nível de autonomia, desde uma regulação externa, que seria, olha, eu vou fazer isso porque eu não quero ter uma nota baixa, por exemplo. Eu só jogo para não ter nota baixa. Ao mesmo tempo que você sobe de nível e vai para um pensamento que tem mais uma regulação mais identificada, e chega num ponto que o aluno fala, olha, eu vou jogar porque pode ser que isso me ajude no futuro.
Veja, ele não faz isso por prazer, mas ele tem uma visualização de que no futuro pode ser que isso seja importante. Então, ele autonomamente ele vai fazer isso. E isso já é um nível de motivação mais elevado. Então, foi olhando por esses aspectos, e aí tudo isso se desenvolveu durante a dissertação e toda uma análise da dissertação, como que esse produto educacional ele foi gestado e ele foi pensado. Então, quais características seriam necessárias num jogo como o Kahoot, que podem trazer esses aspectos motivacionais dentro da sala de aula? Pois bem, então, a pergunta nossa, dentro do produto educacional, essa não foi a nossa pergunta de pesquisa, mas a pergunta dentro do produto educacional foi: como usar o Kahoot como ferramenta útil em sala de aula? A pergunta de pesquisa foi como trabalhar os aspectos motivacionais. Mas para produzir o produto, aí sim a gente se baseia na dissertação, né, e nos resultados que a dissertação nos dá. Então, como que o Kahoot foi uma ferramenta útil em sala de aula? Então, quais enfoques eu preciso dar para o Kahoot e para esse jogo, e como fazer esse jogo de tal forma que ele não seja algo meramente decorativo dentro de sala de aula, mas que ele tenha um significado, que ele tenha, sim, uma importância frente ao aluno, né? Que o aluno compreenda que esse jogo tem uma situação que ele possa compreender isso como algo válido, como algo útil. Tá? E aí, assim, nós começamos pela construção dos jogos. Então, como que eu vou construir uma questão do Kahoot baseado nesses aspectos? Como a motivação é interessante, tem que ser significativo, como que isso vai ser construído? Então, a primeira questão é sobre aspectos que vão envolver o conteúdo das questões, né? Então, o quiz ele vai ser baseado como? Apenas em questões teóricas e conceituais? Em apenas contextualizações? Não. Então, a gente volta nos pressupostos do ensino de química, do ensino de ciências, e a gente precisa saber que, evidentemente, aspectos teóricos devem ser considerados, afinal, a gente está dando aula de química, então a gente precisa ensinar a teoria na área de química. E também não podemos deixar de lado aspectos do cotidiano do aluno. Então, o contexto envolvendo essas questões também é importante. Então, a primeira coisa que nós pensamos foi nas construções de questão. A questão ela tem que ter, evidentemente, aspectos teóricos e contextualizações. Então, eu posso perguntar uma definição de ácido, segundo Arrhenius, o que é, mas ao mesmo tempo posso perguntar a aplicação de ácido nítrico, por exemplo. Então, é um balanceamento de um lado e para o outro, para não deixar de ter o aspecto químico propriamente dito e também não deixar de ter um cotidiano do aluno para que ele aprenda mais sobre isso. Outra questão, outro aspecto, né, que foi importante, foi com o tamanho das questões, né? O próprio Kahoot, ele limita a 120 caracteres, 120 caracteres, não são 120 palavras, são 120 caracteres, o tamanho do questionamento que você vai fazer. Claro que isso pode ser totalmente trabalhado de forma que você aumente essas questões. Como? Você pode colocar uma questão numa figura. Não é o recomendado. Então, a ideia do Kahoot é que ele seja de visualização rápida da questão e que o aluno retorne rapidamente. Até porque, para o aluno pontuar, ele tem uma relação de acerto e tempo. Então, é uma relação que o próprio jogo faz esse balanceamento. Então, pegar questões que sejam muito longas poderiam levar o aluno a uma amotivação no jogar. Puxa vida, tem um trabalho enorme para ler a questão,
demora muito tempo, eu não consigo fazer. Essa sensação de frustração pode sim desmotivar, né? Então, fazer o tamanho da questão adequado também é importante. Terceiro fator, e aí é uma coisa que pode variar muito de turma para turma, é o tempo de resposta. E aí isso também varia de questão para questão. Se eu vou fazer uma questão que é puramente teórica e algo que é meio decoreba, vamos dizer assim, eu posso deixar num tempo menor. Se é uma questão que vai envolver um cálculo, eu tenho que pensar na construção do tempo que o aluno vai levar para fazer esse cálculo. Então, como existe a possibilidade de variar entre 10 segundos de resposta até 420 segundos, que é um excelente tempo, são 7 minutos, a gente vai dosando. Olha, para eu fazer esse cálculo, imagino eu que o aluno vai levar aí algo em torno de 3 minutos. Então, eu vou colocar 180 segundos para o aluno desenvolver. Até porque, se eu estou aplicando sincronamente, presencialmente, em sala de aula, essa questão vai ficar exibida num telão ou na tela do computador, se tiverem vários computadores. Isso daí vai ser exibido para o aluno. Então, ele tem tempo para desenvolver o cálculo. Se é uma questão mais teórica, talvez você consiga fazer num espaço um pouco menor. Ou é uma questão que exige uma discussão, se você está fazendo em grupo, idem para o balanceamento de tempo. Então, tem todo um aspecto que você precisa considerar para também não desmotivar, né? E aí, evidentemente, você faz, pensando todas essas questões, você faz a escolha da pergunta que você quer desenvolver com o teu aluno. E como que foi a aplicação desses jogos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o professor ele não tem papel passivo dentro dessa aplicação. O professor ele tem que ser mediador, né? Então, o professor como mediador do Kahoot, ele deixa de ser um mero observador. Ele não está lá para apertar botão de espaço ou levar o mouse a um ponto ou a outro. Ele é um mediador dessa atividade. Ele vai pegar a atividade e vai mediar, ou seja, ele tem uma função dupla ali, que é controlar, evidentemente, a turma, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser um motivador para que o aluno se sinta é, embutido nessa atividade. Ele tem que deixar essa atividade leve. E aí vem o resgatar o desejo de aprender. O aluno ele não pode simplesmente resolver aquelas questões do Kahoot apenas por resolver, porque o professor pediu, então a gente vai resolver. O aluno que está ali para frente e ganhou o jogo, por exemplo, então ele vai, já sei quem vai ganhar o jogo e o cara vai levar um ponto extra na média. Não é esse o objetivo, né? Não é esse o grande mote de uma atividade que tem potencial para ser motivador. A ideia é que os alunos menos motivados voltem a ser motivados, eles tenham esse desejo em aprender, né? Então, a grande ideia de usar um jogo é você fazer uma interação total dentro da turma, que seja uma situação que o aluno queira ir além. Então, ele se motive a ir além, ele veja aquilo como um desafio e ele pode ir além. A partir do momento que o aluno vê isso como desafio, aí ele vê isso com motivação intrínseca e ele se sente bem em fazer isso. E aí, talvez alguns resultados já da nossa dissertação é o professor estimular o uso de material didático para consulta durante o jogo, né? Para que não seja um exercício apenas de memorização, mas que seja um exercício de estudo. Então, que ele tenha a possibilidade já de fazer os seus estudos dentro de sala de aula. Esse talvez seja um dos aspectos que foram utilizados durante o nosso estudo e que
tenha sido um fator de sucesso, né? Permitir que o aluno consulte o material, assim ele também pode se sentir estimulado a superar, em ir além no jogo. Então, ele vai procurar as respostas, ele vai querer novos desafios, porque ele sabe que ele tem material para isso, que ele pode se superar ali, ou superar um colega, e aí não é o que a gente deseja de motivação propriamente dito, mas que ele possa superar o colega já é um nível melhor, mais autônomo de motivação. Não é o ideal, mas pelo menos já sobe o nível, ele sai da amotivação. Outra coisa importante que nós levamos como resultado da nossa pesquisa foi que haja um feedback para o aluno após cada questão. Então, o professor, como eu já falei, ele é um mediador da atividade, então ele não é uma figura passiva, você errou, você acertou, tal. Porque se for para fazer isso, é muito mais prático eu abrir um quiz em qualquer plataforma, Socrative, alguma coisa assim, e deixar lá disponível, você clica no que você acha como resposta certa, você acertou, você errou e acabou o assunto. Não, não é assim. É que o professor dê uma devolutiva após cada questão. Então, ele mostre, certamente vão existir erros, e você mostra, você errou aqui por causa disso, seria mais para isso, mais para aquilo, mas com cuidado muito grande, né? Com esse feedback, também para não fazer um reforço negativo no estudante, né? Você acabar trabalhando aí com uma série de, de reforço negativo e acabar desestimulando o aluno, certo? E também um último ponto é que desaconselhado como atividade avaliativa. Tem inúmeros trabalhos que mostram o Kahoot sendo utilizados como forma de avaliação. Então, das mais diversas formas. Desde professor que, se você não faz escalas de acertos de questão, então, se você de 10 questões você acerta 5, você tem nota X. Abaixo disso, você tem nota Y. Se você acertar todas as questões, você tira 10. E aí, o que era para ser um momento de descontração, aliado a uma atividade que ensine, ele passa a ser algo desmotivador. Ele passa a ser algo que gera ansiedade, gera desconforto. Não que o ensinar seja, o aprender, na verdade, seja algo confortável. Ele é desconfortável, mas talvez se encaixe numa questão de desconforto para aprender mesmo, e talvez isso desmotive o seu aluno. Então, o último ponto que a gente chega na nossa conclusão é que é desaconselhado como uso, tal como atividade avaliativa. Tá? E aí, como é que foi feita essa pesquisa? Ela foi aplicada com 75 alunos, todos de nível médio, são 2 turmas. As aulas foram filmadas, todo o processo de comitê de ética, recolhimento de termos de consentimento livre esclarecido, termos de assentimento, então todas as autorizações de pais, alunos, direção, tudo isso foi tomado. Então é uma pesquisa realmente que é ampla. As aulas foram filmadas e depois disso nós pedimos para os alunos trabalharem com um questionário. Esse questionário ele foi todo projetado para que o aluno pudesse mostrar diversos índices de motivação durante a sua aplicação do Kahoot. Então, o aluno ele respondia perguntas no escala Likert de 5 pontos e falava: concordo muito, concordo totalmente, concordo parcialmente, indiferente, discordo parcialmente, discordo totalmente, de diversas afirmações. E aí a gente teve toda uma análise desses resultados que mostrou
que realmente, se utilizado dessa maneira que nós pensamos, o produto educacional funciona e funciona muito bem. Inclusive, vou mostrar alguns resultados para vocês. Em tópicos, não vou mostrar todos os gráficos, porque a gente ficaria aqui até amanhã. Mas o que nós avaliamos na pesquisa, né? Nós avaliamos todas as dimensões de motivação, né, durante o jogo, após esse jogo, e a gente chega na conclusão de que o aluno fica mais motivado, propriamente dito, autonomamente, e avaliamos as dinâmicas dos jogos, para ver se aquilo ali que a gente fez realmente se enquadrava dentro da expectativa que o aluno tinha com o Kahoot. E como resultado, de uma maneira bem sintética, a gente tem que a maior parte dos alunos entendeu que o jogo se tornou um desafio. A partir do momento que ele entende que o jogo é um desafio, o aluno passa também a entender que isso o motiva intrinsecamente. Então, o próprio jogo fala por ele no sentido de, olha, eu gostaria de aprender mais química. Eu gostaria de ir além. Eu gostaria que tivesse um outro jogo e talvez isso me estimulasse mais. Outra coisa que o aluno compreende é que o jogo pode trazer coisas novas. Então, talvez uma questão que saia do aluno olhar para a tela, ver a questão e folhear o caderno dele, folhear um livro, já achar pronta a resposta, e ele seja estimulado a pensar, você traz uma outra situação, problema, ou uma outra questão dentro daquilo que você está propondo como quiz, também faz com que o aluno se motive a procurar essas respostas e a compreender essas respostas. E o terceiro resultado que a gente tem é que as atividades com o Kahoot envolveu totalmente com o conteúdo que estava sendo trabalhado. É lógico que aquele conteúdo ele foi pensado, ele foi concebido, e o Kahoot foi pensado para que o aluno se envolvesse de fato com a atividade. Nós temos que tomar um cuidado para que isso não seja uma ferramenta simplesmente de apoio a você, professor, e que toda aula eu vou pôr um Kahoot para dar uma tranquilizada na sala. Não, não é assim. Tem que ser usado também com parcimônia, porque isso daí acaba envolvendo o aluno, você acaba fazendo com que o aluno tenha estímulos ali, mas ele não pode ser algo corriqueiro, porque chega um momento que cansa também, ele vira rotina. Tem um caminhão passando aqui, não assustem com o barulho. E aí algumas observações e conclusões que a gente tem. Evidentemente, a primeira é que as aulas elas se tornaram mais divertidas e produtivas, elas foram muito mais, como eu posso dizer, dinâmicas, elas se tornaram um ambiente bem interessante. E aí um ponto que talvez seja muito considerado quando a gente fala em jogos, principalmente que exijam competição, né? Então, existe um ranqueamento, existe uma observação sobre quem chega em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro. E aí vem a figura do professor mediador, tomar cuidado com disputas que se tornem, às vezes, excessivas. Então, eu estou ganhando, você está perdendo. E tem talvez um grupo de alunos um pouco mais introvertido, do tipo, nossa, eu não queria mostrar para todo mundo que eu não sou o melhor e não sei o quê. Então, aprender a manejar um pouco isso, né? Trabalhar com esse tipo de disputa não é fácil, não é tão simples, mas talvez seja um exercício importante para você, professor, e também para o seu aluno também aprender a lidar com a frustração, tá? E aí existem 3 itens
que são importantes para a criação de motivação intrínseca, que são os relacionamentos interpessoais, a sensação de competência e autonomia para que você realize uma atividade. Quando a gente montou os jogos do Kahoot, nós pensamos nesses 3 aspectos, e aí o jogo ele não foi feito no modo individual, ele foi feito no modo grupo. Então, nós trabalhamos com essas relações interpessoais. Olha, você, grupo, obviamente, de escolha do aluno, não foi algo imposto por mim dentro de sala de aula. Você, grupo, precisa responder essas perguntas. E aí você via trocas, né? E uma relação boa entre esses alunos, um colaborando com o outro. Então você cria um ambiente muito colaborativo, que ficou bem interessante. A necessidade de competência, e aí você se sentir também bem, atende o bem-estar. Então, o aluno, como ele tinha esse ambiente de colaboração, eles conseguiam responder boa parte das perguntas, porque também a gente tem que pensar nessa calibração das perguntas, não ser tão difícil para que o aluno não se desmotive. Eles conseguiam, olha, eu estou conseguindo fazer isso daqui, então eu vou além. Então ele tem uma necessidade de competência atendida. Isso geralmente gera uma sensação de pertencimento ao ambiente que ele está e, logicamente, o motiva. E o quinto e último ponto, e aí a terceira fase para a gente motivar alguém, é criar um ambiente autônomo. Então, como eu, professor, mediador que estava ali, não fiz uma imposição de grupos, nem imposição de distribuição em sala de aula, eu tinha aluno sentado no chão, aluno em pé durante as disputas, era uma verdadeira bagunça. Mas era uma bagunça pensada, uma bagunça que o aluno está ali para ele autonomamente, eu preciso me extravasar, eu preciso ficar em pé, aquilo ali me transforma de uma tal maneira que eu não consigo ficar sentado, então pode ficar em pé, né? Deixa o aluno ficar em pé. Creio eu que todo mundo sentado em fileirinha, um atrás do outro, não vem calhar com um ambiente que é para ser um ambiente divertido e um ambiente de jogo, tá? Então, são essas algumas observações. Esse foi basicamente o nosso estudo. Esse foi, assim, como foi gestado e como foi feito o nosso produto educacional. E todos os resultados mais detalhados vocês conseguem ver na dissertação, com gráficos e tudo mais, todo um, um arcabouço teórico conceitual já bem, bem definido. E quero agradecer muito a atenção de todos, agradecer a professora Priscila pelo convite, a professora Vivian, que está aqui, que já agradeci milhões de vezes e agradeço novamente por ter aceitado o desafio de me orientar, e agradeço também a todos os presentes e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Eu vou parar minha apresentação aqui, então. Tá, joia. A gente vai aguardar o Yuri apresentar e a gente faz as perguntas todas no final. Tudo bem? Quem quiser já deixar a pergunta no chat, já fica à vontade. Yuri, se você quiser fazer a sua apresentação. Bom dia de novo para todo mundo. Bom dia. Vou botar minha carinha ali agora. Acostumado já durante esse período do mestrado, ter que apresentar depois do Marcos é sempre bem difícil. Ele sempre traz um conteúdo bem coeso, bem cheio. Então, a ideia aqui vai ser uma apresentação bem mais informal, assim, bem mais tranquila, até meu estilão, assim. Deixa eu coisar a tela aqui. Você vai compartilhar? Vou passar a tela aqui.
E aqui. Desculpa, não. Errei. TikTok Play antes. Só para ver se tá aqui. Tá aqui? Tá. Beleza, então. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite de participar nesse primeiro ciclo de palestras aí do ProfKey. Foi muito bom ter feito o ProfKey, foi um orgulho imenso que eu carrego de ter feito o ProfKey. Eu acho que a soma de bagagem que o ProfKey me deu, eu não conseguiria, como não consegui nos 10 anos de sala de aula que eu estava. Então, ele abre as portas para umas coisas que a gente nunca pensou, ele impulsiona a gente para projetos que a gente já tinha na vida, na educação, na sala de aula. Ele incentiva a gente a fazer muita coisa, então, para mim foi ótimo, foi essencial ter feito o ProfKey. Então, meu nome é Yuri Araújo, eu sou graduado em Química pela Unifal, Universidade Federal de Alfenas. Me graduei em 2010, aí vim morar aqui em Matão. Comecei a dar aula em 2012 e desde então dou aula no Colégio Objetivo esse ano, então completando 10 anos de sala de aula. Concluí meu mestrado no ProfKey finalzinho de 2021. E o que eu trabalhei no meu mestrado aí foi com uma sequência didática utilizando jogos. Então eu desenvolvi uma sequência didática para trabalhar especificamente com oxirredução. E aí dessa sequência didática ela foi completamente construída com jogos. Então convido vocês aí para dar uma voltinha aí, bem nessa informalidade que eu falei, para a gente ver mais ou menos como que foi o meu projeto aí. Então, para começar, eu utilizo de fato para fazer essa construção uma plataforma que chama Construct. Ela é uma engine, na verdade. Então, ela é utilizada para a construção de jogos. O diferencial dela é que ela trabalha num navegador, então a gente não precisa baixar nada, não tem um programa pesado que a gente precise para rodar. Ele é em português, o conteúdo dentro dele é em português, e ele não necessita de linguagem de programação para criar nada. Então é simplesmente, você vai criando literalmente as coisas assim, e se isso fizer isso, isso acontece, se isso fizer isso, isso acontece. Simplesmente com uma criação visual, não precisa necessariamente uma linguagem de programação por trás disso. Então, eu pensei aí em demonstrar assim, porque a sequência didática, na verdade, ele é um caminho. Ele é um caminho que vai percorrendo alguns estágios aí, algumas passagens, para que a gente possa finalmente concluir o caminho no final da estrada. Então, essa sequência didática que eu elaborei, como eu já disse, para trabalhar a oxidação, ela foi dividida em 4 partes. São 4 atividades diferentes, onde a primeira vai trabalhar conceitos, os conceitos de oxidação. O segundo, ele vai ensinar o cálculo de Knox, trabalhar com o cálculo de Knox das moléculas. O terceiro, ele trabalha com balanceamento, através do método de oxirredução. E por último, a gente tem uma atividade investigativa, onde a gente simula um RPG, uma investigação aí, onde, utilizando os conhecimentos dos 3 primeiros jogos, eles vão precisar descobrir quem corroeu a coroa da rainha. E aí a gente vai falando de cada um nesse percurso aí. Então vamos começar a nossa viagem aí. E o primeiro passo que a gente pode parar é exatamente nos conceitos. Então, para discutir conceitos, eu elaborei esse jogo, que é o Foguete Redox. E depois eu passo o link de todos os jogos para vocês aí no chat, tá? Estão todos disponíveis, já estão todos online, todos prontinhos para jogar. Primeiro eu vou falar de todos os jogos, como que eles são, o que que estão, e depois no final eu falo como que foi a apresentação, como que foi a recepção dos alunos, o que que eles acharam de um, o que que eles acharam do outro, que acho que assim fica um pouco mais, talvez, organizado. Então o primeiro jogo é o Foguete Redox. Ele é um jogo de point click, então a gente vai clicando na tela para que as coisas aconteçam,
onde a gente chega em um planeta diferente e aí a gente acaba ficando sem combustível. E por estar sem combustível, a gente precisa construir novamente esse combustível. E aí uma das opções aí que a capitã acha é produzir esse hidrogênio, que é o combustível, através de uma reação de um ácido com um metal. Então, como eles chegam nesse planeta diferente, eles precisam encontrar tanto o ácido quanto um metal. Para isso, eles vão utilizar ferramentas, como aqui do lado direito, uma Redox Dex, que é uma agendinha que mostra os conceitos. Aí ele tem um indicador de pH, ele tem uma garrafa e ele tem uma picareta. Ele vai utilizar isso para avançar na aventura dele aí. Essa é a Redox Dex. Então ela vai mostrar todos os conceitos, ou os principais conceitos que a gente quer que o aluno visualize aí nesse jogo. Então ele vai falar sobre oxidação, redução, oxirredução, o que é um agente redutor, o que é um agente oxidante, o que é um estado de oxidação, o que é um número de oxidação. Sempre que a gente for clicando aqui no jogo, ele vai mudando essa imagem e mostrando o que cada conceito aí significa e representa. Desculpa. Então, numa das primeiras etapas aí que ele passa, ele vai precisar ir no lago e sempre que ele precisa chegar em algum lugar, ele vai encontrar com um ETzinho aí e esse ETzinho vai fazer alguma pergunta. Então, ele está falando que ele precisa encontrar o ácido para fazer a reação química. Então, aí o ETzinho vai chegar para ele e vai falar, beleza, você precisa do ácido, mas por que você precisa do ácido? Aí ele vai ter que ler essas opções, entender do que está falando e responder corretamente para o ETzinho. Se ele responder corretamente, aí o ET deixa ele passar, ele pode acessar o local que a gente quer. Se ele errar, o ET vai informar que ele errou, vai explicar aonde que está o erro dele na opção e dar de novo as duas opções para que ele possa, agora, sabendo do erro que ele cometeu, optar pela alternativa correta. Então, nesse primeiro ambiente que ele chega, que ele vai, um dos objetivos dele, que é pegar o ácido, ele encontra 3 lagos, e aí nesses 3 lagos, ele, com o auxílio do papel indicador, ele vai vendo qual lago é cada coisa. Tem um ácido que tem um lago que é básico, tem um lago que é neutro, e vai ter um lago que é ácido. Aí quando ele encontra, ele arrasta a garrafinha e carrega o ácido com ele. Outro ponto que a gente vai chegar, também vai encontrar um ET, também vai fazer a perguntinha que a gente vai precisar para poder entrar na mina agora. Então é exatamente o mesmo esquema, ele faz 2 perguntas, você responde essa pergunta que ele faz. Se a pergunta estiver correta, você entra. Se estiver errado, ele identifica o erro e pede para você responder novamente. Quando a gente chega aqui na mina, a gente tem alguns metais, então a gente tem aqui do lado direito, a gente tem prata, a gente tem ouro aqui do lado esquerdo e a gente tem o ferro aqui no meio. Como ouro e prata são nobres e não reagem com ácido, a gente teria que obrigatoriamente capturar o ferro. Então, com a picareta, a gente leva aqui e captura o ferro, que aí a gente tem agora um metal e um ácido. Aí, quando a gente leva isso de volta para a capitã, ela coloca isso nos lugares corretos e aí o metal oxida, forma aí o hidrogênio, e aí eles conseguem finalmente voltar para casa e tá encerrado esse primeiro jogo. Então, o basicamente desse jogo de conceito é exatamente ensinar os conceitos de oxidação. Os conceitos de oxidação, redução, agente redutor, agente oxidante, número de oxidação. Isso, então, é trabalhado nesse primeiro jogo aí, que é o jogo dos conceitos. Então, seguindo a nossa viagem, depois que eles já passaram pelos conceitos, eles viram esses jogos de conceitos, eles continuam a nossa viagem pelo conhecimento aí, até a gente chegar no nosso próximo jogo, atividade aí, que é exatamente o NOx. O NOx. Nossa, um a mais. O NOx, ele foi desenvolvido exatamente para demonstrar para o aluno um método de
de encontrar o número de NOx de cada elemento dentro de uma molécula, dentro de uma espécie química. Então, como que ele foi elaborado? Ele foi dividido em 3 fases, e antes dessas 3 fases, sempre é posto uma regrinha que mostra os NOx fixos daquela fase. Então, na primeira fase, por exemplo, a gente trabalha só com a opção aqui de cátions. Então, a gente tem cátions aqui na mesa e um ânion que já está lá fixo. Então, a gente vai ter que encontrar na primeira fase qual cátion que vai entrar aqui nessa molécula e estabilizar o NOx da forma correta. Aqui tem uma informação de como que isso acontece. Então, você tem o NOx mais 1, eu preciso do menos 1, porque obrigatoriamente tem que dar 0. Tem que me atentar aos índices e simplesmente eu vou arrastar a carta que dá certo para lá. Como na primeira fase são só cátions, na segunda fase são só ânions que tem NOx fixo aí. Então é a mesma coisa, só que agora quem está fixo vai ser o cátion e a gente vai escolhendo os ânions que dá soma 0 aqui nesse composto. Então quando a gente arrasta, sempre vai vir aqui na parte de cima um feedback para a gente. Se a gente acertou ou se a gente errou. Quando a gente acerta, fica o certinho. Quando a gente erra, fica um X, a carta volta e a gente tem a opção da mesma molécula para empurrar a carta correta para lá, a carta que vai zerar esse NOx. Então, esse feedback ele acontece tanto no acerto quanto no final. Se você tiver pelo menos 5 acertos por fase, são 10 tentativas, se tiver pelo menos 5, você pode avançar para o próximo nível. Então, você estava no primeiro nível, que era de cátions. Alcançou pelo menos 5 acertos, aí você tem direito de ir para o segundo nível, que é o de ânions. Fez os 5 acertos, vai para o próximo nível. O que é o próximo nível? No terceiro nível, a gente já começa a trabalhar com o elemento central. Então, são moléculas de 3 elementos, onde a gente vai ter que achar o NOx do elemento central. Mas, novamente, antes de começar a fase, a gente coloca essa tabela mostrando a regrinha, como que ele faz para fazer essa identificação, essa soma. Então, aqui, por exemplo, é um modo como é feita a terceira fase. Então, tem os 2 elementos, um em cada ponta. A gente simplesmente vai colocar o elemento que der a soma 0 aqui, para a gente calcular e fechar o NOx. E aí, concluindo pelo menos 5 pontos nessa fase, a gente chega para o desafio, que é bem semelhante à fase 3. Só que agora todos os NOx estão tampados. Então a gente precisa lembrar que o NOx do sódio é mais 1, lembrar que o NOx do oxigênio é menos 2, fazer a conta, e identificar que aqui é o N mais 5 para fechar esse nitrato de sódio aqui. Beleza? Na dúvida, sempre vai ter nesse desafio uma tabela de NOx, onde ele apresenta todas aquelas tabelinhas que a gente colocou no início de cada fase. Então, nossa, não lembro qual que é o NOx do sódio. Ele vem na tabelinha aqui, vê qual que é o NOx do sódio e continua fazendo a conta para poder identificar o valor do NOx do elemento que está faltando aí. Beleza? E com isso, a ideia é que eles consigam associar o NOx de maneira mais fácil, mais rápida, mais visual, e consigam ver que é basicamente aí uma questão matemática. O cálculo do NOx, né? Não o efeito do NOx em si. Então, saindo do NOx aqui, a gente continua a nossa jornada aí. Então, o primeiro foi o conceito, o segundo a gente trabalhou o NOx, agora a gente vai subir um pouquinho aqui, para a gente chegar no terceiro. Nossa, tá difícil fazer. A gente chegar aqui no nosso terceiro jogo, que é o jogo do balanceamento. Esse jogo do balanceamento, ele traz como objetivo mostrar para os alunos como fazer um balanceamento químico através do método redox. Então, ele disponibiliza aí nessa tela uma reação química,
e os NOx dos elementos nessa reação aqui em cima. Na primeira fase, sempre tem essa mãozinha mostrando aonde que ele tem que clicar, para onde ele tem que ir, tal, tal. E aqui, no lado superior esquerdo, sempre vai estar a informação do que ele tem que fazer nessa etapa. Por exemplo, aqui ele teria que selecionar o elemento que alterou o NOx. Então, se o hidrogênio foi de 0 para mais 1, ele é um elemento que alterou o NOx. Então, a gente clicaria nele. Com o avançar da fase, vai se passando as etapas que a gente tem que fazer. Depois que a gente já identificou quem oxidou, quem que reduziu, sempre vai tendo aqui do lado esquerdo as informações do que a gente tem que fazer. Agora, por exemplo, a gente estaria na etapa de arrastar para cá o agente redutor e arrastar para cá o agente oxidante. Então, nesse jogo, a gente consegue demonstrar as reações químicas, demonstrar o NOx de todos os elementos, mostrar que tem um canal de redução, mostrar que tem um canal de redução, tem um canal de oxidação, que tem um agente redutor, que a gente consegue identificar quem é esse agente redutor, quem é o agente oxidante, que a gente consiga identificar esse agente oxidante. Tudo isso seguindo as dicas e os passos a passos que as fases vão dando para a gente aí. E no final, depois que a gente faz todo esse processo, a gente pode simplificar, etc, etc, a gente vai chegar num balanceamento. Então, nesse balanceamento, a tela muda e a gente tem que balancear os elementos que estão faltando aqui. Então, simplesmente mudando a quantidade de água, eu vou mudando a quantidade de hidrogênio e oxigênio que tem aqui até identificar, igualar todos os números e a equação está balanceada. A ideia é que as fases vão aumentando o nível de dificuldade com o tempo. Então, primeiro a gente tinha aquela básica da água, em que tinha a mãozinha passando por aqui. Então, a mãozinha ia mais ou menos falando onde se tinha que clicar. Na segunda fase já não tem a mãozinha, mas ainda tem a reação química. Tudo que a gente tem que fazer nos outros jogos tem aqui também. Depois começa a complicar mais ainda as reações e as dicas começam a ser omitidas. Então, talvez você já saiba as regras, então você não precisa ficar no passo a passo. Vamos tentar junto, vamos tentar fazer sozinho? Aí o aluno vem e tenta fazer sozinho. Não conseguiu? É só ele clicar aqui no botão vermelho que ele volta automaticamente a seguir as dicas a indicar as dicas para o aluno. Então aí, só para mostrar que ele vai complicando cada vez mais. O balanceamento, ele vai seguindo aquela regra do macho. Então, primeiro ele vai no metal, depois ele vai para a sequência do ametal, depois ele vai hidrogênio, metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então ele vai seguindo a sequência correta para fazer o balanceamento. E a última fase aí, ela inclui também um balanceamento quando a gente tem íons. Basicamente a mesma regra, a única diferença é que tem íons, só para mostrar uma elevação aí da dificuldade do jogo. Então, esse jogo aí, ele tem como objetivo, como dito, introduzir o aluno num assunto de balanceamento redox, que nada mais é do que uma sequência de etapas. Então, ele vai demonstrando essas etapas e incentivando o aluno a seguir sozinho depois. Saindo do balanceamento, então são esses 3 jogos, são os conteúdos que era proposto transmitir nos jogos. Então, a ideia dos jogos era, de fato, transmitir. Na curva aqui. Era, de fato, transmitir esses conceitos, essas noções de NOx, essa questão do balanceamento. E como que a gente vai ter uma noção, pelo menos, se o aluno aprendeu ou não tudo isso que estava no jogo. Só o fato dele ter jogado, dele ter passado pelas fases, indica que ele aprendeu. Como obter esse feedback dos jogos, sendo que os jogos, eles não têm feedback próprio, assim, para externo, né? Ele tem feedback para o aluno, mas o professor não sabe se o aluno foi bem, se o aluno foi mal, se ele demorou na questão. Então, foi necessário criar depois uma atividade avaliativa para ver se o aluno entendeu e absorveu o conteúdo dos 3 jogos. E aí, essa atividade avaliativa, eu desenvolvi como uma atividade investigativa que chama
quem corroeu a coroa da rainha. Então, esse Quem Corroeu a Coroa da Rainha, ele é um RPG interpretativo, onde os alunos vão representar personagens que são investigadores do reino. Então, do nada, a coroa da rainha apareceu toda corroída, toda cheia de buracos, assim, de corrosão, e a galera começou a achar que isso era culpa da rainha, era uma incompetência da rainha, que uma mulher na frente do reino só poderia trazer esse tipo de desgraça, que o reino ia acabar por causa disso. Então ela vai e chama os investigadores lá, que são, no caso, os alunos, para descobrir o que aconteceu com essa coroa. E aí os alunos vão fazendo perguntas para os personagens interpretados aí pelo mestre, né, pelo professor. Basicamente são a rainha, o mordomo, o guarda e os investigadores. Então eles vão interagindo aí com o mordomo, com o cozinheiro, com o guarda e vendo o que eles conseguem de informação. Como eles vão avançando nessa investigação, para cada pergunta que eles forem fazer, por exemplo, quem tem contato com a coroa? Para eu responder essa pergunta para eles, eles precisam virar uma carta. Então, pegar uma ficha dessas aqui. Então, ele vai pegar uma ficha dessas aqui, vão estar viradas de cabeça para baixo, e vai falar para mim qual é o NOx da substância que está marcada em vermelho. Então, lembrando do que foi aprendido aí no segundo jogo, ele vai olhar para essas cartas aqui e vai lembrar daquele processo. Se eu sei o NOx desse, se eu sei o NOx desse, é só ver quanto que falta para zerar. Então, a ideia é que ele utilize o que ele aprendeu no segundo jogo para ver se ele vai conseguir avançar aqui nessa investigação. Então, toda vez que ele vai querer saber alguma coisa, ele pede para tirar uma carta, ele tira uma carta, responde o NOx da substância, do elemento em vermelho. Se ele respondeu o correto, aí eu dou a resposta para ele e ele continua a investigação. A investigação ela vai caminhando e caminha bem para isso, e até que chega que foi servido um cardápio, um jantar, né? E nesse jantar o molho era extremamente ácido. Aí começam a dar a entender e a desconfiar que foi o ácido que estava no molho que fez com que a coroa fosse corroída. Mas, obviamente, que se a coroa é de ouro, não poderia corroer. Então, começa-se uma outra investigação para ver como e quem trocou a coroa. Porque se ela é de ouro, ela não poderia corroer. Se ela corroeu, é porque ela não é de ouro. E aí eles vão caminhando por essa investigação até que encontram a resposta e aí chamam a rainha para dar a resposta. Quando eles vão dar a resposta para a rainha não quer saber simplesmente quem roubou a coroa ou o que aconteceu com a coroa. Ela quer uma resposta técnica. Você vai precisar utilizar termos técnicos para explicar o que aconteceu com a coroa. Então você vai escolher aqui, sortear 3 dessas cartas, que também estão viradas de cabeça para baixo, você não vai ver. E com essas 3 palavras que você pegar, você vai ter que dar uma explicação para a rainha. Por exemplo, peguei oxidou, reduziu e elétron. Se eu errar o conceito, vocês desculpem aí que é 8, 9 horas da manhã. Mas eu posso falar que a coroa, o metal da coroa se oxidou, enquanto o ácido que estava presente no molho de macarrão reduziu, transferindo, pegando os elétrons do metal e transferindo eles para o ácido. Então, eu utilizei o oxidou, utilizei o reduziu e utilizei elétron, que foram as perguntas que eu tinha, que foram as palavras que eu tinha sorteado. Se eu tivesse escolhido outras, obviamente eu teria que fazer a resposta contando com esses outros elementos. Também nesse RPG é apresentado para eles um vídeo ou contado uma história, depende do mecanismo que vocês têm em mãos, mostrando a história de Arquimedes. E aí, eles com a coroa falsa em mão, é proposto para eles que eles façam algum teste, tudo isso na imaginação, né? Tudo isso no campo imaginário do RPG aí. Vai pedir para eles fazerem uma simulação para ver como que eles poderiam fazer com que essa coroa falsa, que não é de ouro,
fosse feito teste para ver se ela de fato era de ouro ou não, se do tipo de metal que ela era, etc., pelo teste de Arquimedes. Aí eles vão ter que tentar reproduzir o teste de Arquimedes para ver se eles conseguem, a partir de uma informação que você dá para eles, pegar essa informação e aplicar no cotidiano, aplicar de uma maneira prática, uma informação que você acabou de dar para eles. E aí, passado isso, por último, eles vão ter que balancear a reação que aconteceu com a coroa. Então, a coroa era de ferro, o que ela teve contato com ácido, produziu hidrogênio e óxido de ferro. O que ferro mais aí? O que aconteceu nesse processo? Quem oxidou? Quem reduziu? Qual foi o delta? Tudo isso que eles viram no terceiro jogo, eles vão precisar utilizar aqui para fazer o balanceamento dessa reação da coroa também. E aí o fluxograma da atividade, ele é basicamente a confecção das cartas. No caso, a minha apresentação foi online. Por causa da pandemia, a gente estava todo mundo com aulas online. Então eu desenvolvi também um aplicativinho. Ao invés das cartas, era tudo online. Você clicava e as cartas apareciam. Mas dá para fazer com folha de sulfite normal. Véio. Então, confeccionar as cartas, colocar as cartas de inox virado para baixo. A rainha faz uma introdução, então ela conta a história. E todo o processo investigativo ele vai ser acompanhado pelo mordomo. A rainha, o mordomo, o cozinheiro, o guarda, tudo isso é interpretado pelo professor. O resto é interpretado pelos alunos. A apresentação do cozinheiro e do cardápio. E aí a rainha é chamada para esclarecer a questão. Então tem o sorteio da carta-resposta, oxidou, reduziu, tem a resposta técnica deles, eles fazem a demonstração do balanceamento, a simulação do Arquimedes, e enfim, está concluído aí a nossa atividade, a nossa sequência didática, ela encerra exatamente no processo com a conclusão aí dessa parte avaliativa. Como que foi feita essa aplicação? Então, a aplicação para o mestrado, para a defesa, para a pesquisa, ela foi realizada no Instituto Federal. Eu trabalho no Instituto Federal como técnico, aí em parceria com os professores de lá do Instituto Federal daqui de Matão. Eu consegui aplicar isso para os alunos da licenciatura em Química. As partes dos jogos, eu dei para eles, passei os links, eles jogaram em casa, e depois eles só se reuniram para a gente fazer essa atividade da rainha, quem corroeu o coroa da rainha. Aí a gente separou eles em grupos de 4 ou 5 pessoas, e esses grupos eles foram marcando horários, e aí eu fui trabalhando de um em um com esses grupos, fazendo a atividade do quem corroeu a coroa da rainha. Em geral, a aceitação dos alunos é ótima, eles acharam super divertido, acharam muito legal, acharam criativo, eles gostaram de participar. Obviamente não é unânime, não são todos os alunos que gostaram, não foram todos os alunos que gostaram, não são todos que participam com a mesma ênfase. Você vê que tem aluno que entra mesmo, principalmente nessa questão do RPG, ele entra mesmo no personagem, ele quer jogar, ele quer descobrir, ele quer ir para cima. Tem alguns que são meio apáticos, que vai avançando no jogo, mas você vê que vai avançando com uma abstração bem menor. Mas, em geral, a recepção é muito legal. Se vocês tiverem um tempo, conseguirem aplicar isso na sala de vocês, eu recomendo. Depois que eu fiz a aplicação para pesquisa, eu já apliquei com os meus alunos do Objetivo também. Eu ainda não consegui aplicar presencialmente. Tudo que eu apresentei sempre foi online. Eu ainda quero fazer essa apresentação do Quem Corroeu a Coroa da Rainha presencialmente, que eu acho que é muito legal esse contato direto, presencial com o aluno ali, nele avançando nessas fases e a gente podendo estar junto ali acompanhando. Então é bem legal. Dentre os jogos, o que teve maior aceitação, que foi mais legal, assim, que o pessoal mais gostou, foi o segundo, que é o de cartas, o dos Nox. O que teve um pouco menos aceitação foi o terceiro, que é o do balanceamento, que eu acho que ele é muito teórico, ele é muito simulação de exercício, então entendo que foi por causa disso. Mas, em geral, então, com os meus alunos, eu apliquei uma vez na dissertação, depois apliquei uma vez com os meus alunos do Objetivo. Esse ano eu não finalizei com a atividade investigativa, porque a minha disciplina, a minha frente no Objetivo mudou.
então eu não estava mais dando essa disciplina, mas eu disponibilizei para os meus alunos como material de suporte os jogos. E eles jogaram, gostaram e, de certa forma, falou que ajudou eles na prova. Só que aí não tem como saber porque era outra frente, era a frente do outro professor. Simplesmente forneci o material para eles ali de suporte. Eu vou jogar todos os links dos jogos aí no chat para vocês. Eles são 3 jogos que dão para jogar diretamente no navegador. Então pode jogar pelo computador, pode jogar pelo celular, tablet, onde quiser. E esse Quem Corroeu a Coroa da Rainha, ele na verdade é um PDF. Esse PDF ele tem toda a explicação do jogo, o enredo, etc. E as cartas que tem que cortar para fazer para deixar a disponibilização disponível para os alunos. Obrigado, como eu disse, tipo, bem informal, bem improvisado, mas muito obrigado aí por todos. Como disse no início, gosto de trabalhar com essa parte de jogos, gosto de trabalhar com desenvolvimento de jogos, estou agora aprendendo, me colocando mais aí nessa área, vindo a trabalhar mais com jogos. E quem tiver algum interesse nessa área, alguma pesquisa que toque esse tema, ou simplesmente quer aplicar na sala de aula, quer desenvolver um jogo, vou deixar também meu contato, entre em contato comigo, eu adoro fazer isso. Então, quem quiser, quem ansiar também por isso, só dá um toque, a gente tenta fazer alguma coisa junto, a gente tenta ajudar vocês de alguma forma, beleza? No mais, parabéns para todos que estão aí no ProfKey. Quem ainda não está no ProfKey, entrem, façam esse mestrado, volto a insistir, foi uma das melhores coisas que aconteceu para virada da minha vida como professor. Eu acho que quando eu entrei eu tinha aproximadamente 7 anos de sala de aula, então já tinha uma certa bagagem, só que eu só me vi como educador mesmo no meio do programa. É muito interessante a descoberta que a gente faz do que é ser de fato educador, qual a diferença de você transmitir um conhecimento e você ensinar alguém alguma coisa. Então, essa lógica, essa visão, eu aprendi no ProfKey e é essencial para todo mundo que quer ser um bom educador. Então, recomendo demais. Quem tá, parabéns. Quem não tá, corre atrás e vamos aí. E se eu conseguir, todo mundo consegue. É difícil, mas vamos lá. Parabéns para todo mundo e muito obrigado pela oportunidade aí de falar com vocês, de dar um pouquinho aí do meu trabalho, que de fato deu trabalho, mas foi muito gostoso construir. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, Yuri, pela sua apresentação. Obrigada ao Marcos também. Foram apresentações assim, sensacionais. Nós temos algumas perguntas. Eu acho que eu vou começar pelo Yuri, tudo bem? Aí eu vou começar de trás para frente, que está fresco, aí eu volto lá no Marcos. Primeiro, a gente tem um agradecimento aqui da professora Vivian, os dois, né? Obrigada, Marcos e Yuri, pelas excelentes apresentações. Ficamos muito felizes e orgulhosos de que os produtos educacionais do ProfKey estejam, de fato, impactando a sala de aula na educação básica. Aí, o Carlos Alberto da Silva Júnior perguntou para o Yuri. Parabéns, Yuri, ótimo trabalho. Por gentileza, apenas uma dúvida. Como você avaliou a questão da sinergia entre função lúdica e função educativa no desenvolvimento de jogos? Existem critérios para essa avaliação? Obrigada pela atenção. A sinergia que você fala é o quanto os jogos auxiliaram no conhecimento deles ou o quanto os jogos motivou para que eles aprendessem. Enfim, essa correlação direta não tem como fazer, a não ser pela avaliação que foi feita na própria atividade avaliativa ali. Então, no desenvolvimento dessa atividade avaliativa, se eles não tivessem os conhecimentos básicos ali que foi desenvolvido nos jogos, por exemplo, os conceitos, o cálculo do NOx e o balanceamento no final, eles não conseguiriam avançar na atividade investigativa. Então, você conseguia... foi possível, muitas vezes, localizar ali, diretamente com o aluno,
as falhas que eles tiveram ou o não complemento da transmissão do conhecimento ali. Então, por exemplo, às vezes a gente fazia uma pergunta de Knox, ele se bananava. Então você sabe que aquela base do Knox foi dificultada. Aí você dava novamente uma explicação sobre o Knox, e aí a gente percebia que nas próximas fichas de Knox, o conhecimento ia se maturando durante a atividade avaliativa ali. Eu não fiz nenhuma relação para ver a sequência didática como um todo, como que isso influenciou no conhecimento dos alunos ali. Mas eu consegui, pela atividade investigativa, ver como cada jogo influenciou no conhecimento do aluno ali, no efetivo transmissão desse conhecimento. Por exemplo, na questão São 3 momentos aí que dá para avaliar isso na atividade investigativa lá, que é a parte avaliativa. A primeira é no cálculo de Knox, porque eles precisam, a cada resposta, a cada pergunta, responder uma questão de cálculo de Knox. Então, aí é diretamente relacionado. Então, se você perguntou, eles não estão acertando, falhou alguma coisa, não passou. Repete, dá tempo de repetir a explicação ali, embasar naquela pergunta para que na próxima ficha ele já se desenvolva melhor. Isso foi notório, isso eu consegui perceber, que normalmente as primeiras fichas ainda vinham, é isso, não é isso, aquela dúvida, e que depois, no final, eles engrenam e vai um ajudando o outro, e aí flui muito bem essa questão do Knox. A segunda etapa, na parte que eles têm que dar uma resposta técnica para a rainha, é exatamente onde vai ser avaliado o que foi no primeiro jogo. Então, para dar essa resposta técnica, eles precisam saber o que é oxidação, eles precisam saber o que é redução, e precisam utilizar isso numa maneira direta e prática. Então, não adianta só saber o que é o conceito. Eles precisam saber como esse conceito agiu ali no mundo real. Isso também eu não consigo fazer essa relação com a sequência didática como um todo, mas na avaliação eu consegui perceber isso de cada aluno. Eu conseguia perceber, ou melhor, de cada grupo, como que eles conseguiam montar essas respostas. Tinham respostas que elas eram montadas de maneira, ainda que, como que eu posso dizer, ainda que não formal, não com as palavras técnicas utilizadas no jogo ou no livro, dava a entender que eles entenderam qual é o processo. Então, isso eu achei que ficou bacana também, e só consegue avaliar durante o processo de avaliação mesmo da atividade. E por último, como eles também têm que fazer um balanceamento ali, eles também refletem o que eles viram no terceiro jogo lá, que é o de balanceamento. Então, essa relação, essa sinergia entre os jogos e o conhecimento, eu só consegui avaliar, eu só avaliei, né, talvez se tentasse outra forma, conseguiria avaliar de outra forma, mas eu só avaliei frente à atividade investigativa, da atividade avaliativa mesmo. Então, dentro da avaliação, eu consegui avaliar a sinergia de cada aluno com os jogos. Fora disso, eu não tentei nada. Ótimo. Obrigada pela resposta. Ainda para o Yuri, o professor Marlon comentou aqui que queria estar nessas aulas do professor Yuri e do professor Marcos como aluno. E aí o professor Marlon pergunta assim para o Yuri, como foi a elaboração da parte gráfica do jogo? A própria ferramenta em que o jogo foi feito oferece esses recursos? Por exemplo, fazer os 3 lagos, as cartas. E legal a ideia de cinemas drive-in. É algo que a ferramenta sugere ou a ideia surgiu no próprio trabalho? A parte gráfica, o Construct não dá. Mas, FreePic. Então tem um site aí que chama FreePic, que aí você entra nele, ele tem basicamente milhões de PNG e vetores, etc. Você vai procurando alguma coisa que parece, aí joga no Paint, no Corel, no Illustrator, Photoshop, o que você quiser, e vai fazendo as modificações necessárias. Foi o que eu fiz dos meus joguinhos ali. Eu ainda cheguei a procurar um amigo meu que é designer, vi mais ou menos o que ele
poderia fazer ali para melhorar, mas aí não foi muito para frente esse projeto, ele não demonstrou muito interesse em me ajudar, não. Aí eu falei, então beleza. Aí os gráficos eu mesmo que fui correndo atrás e montando normalmente, já pegando pronto da internet. Basicamente free pick ali, que dá uma base legal para isso, e gratuito. Com relação ao drive-in, não é da apresentação, ele não te dá nenhum layout padrão, assim, não. Então, eu que desenvolvi tudo ali. Tava pensei em caminho, aí falei, vou fazer um joguinho com carrinho. Aí fiz o carrinho, aí falei, o que seria legal cada etapa? Aí pensei, vou chegando em alguns pitstops, cada pitstop é um drive-in, e aí eu passo os meus slides nesse drive-in, vai tendo etapas, mas aí foi ideia da minha cabeça mesmo, feito no Construct. Essa apresentação de hoje, assim, foi praticamente autoral. Só as imagens, que ainda não consigo fazer os desenhos, mas na apresentação do mestrado, por exemplo, os desenhos lá eram meus. Eu tinha feito no Photoshop. Sensacional. Obrigada, Yuri. A professora Ludmila Aparecida dos Santos falou aqui que não conhecia a plataforma que o professor Yuri apresentou. Muito motivadora. Os alunos do ensino médio amam jogar. Fiquei empolgada. Quero criar um jogo também. E pergunta, é possível utilizar modelos na plataforma, como na plataforma Kahoot? Mais ou menos. Ele até tem alguns modelos pré-definidos, mas ou é coisa muito básica ou é coisa muito avançada. Mas dá. Você pode pegar um esquema deles lá, que eles já têm uns exemplos lá, e simplesmente modificar tudo para conceito químico. Você pode pegar alguma coisa que está escrito, simplesmente muda e coloca os termos que você quer, dentro do modo que você quer. Então, deixo novamente aí, quem tiver interesse em trabalhar com Construct, entre em contato comigo, não sei se meu e-mail está disponível aí, mas qualquer coisa depois eu passo também, a gente te ensina alguma coisa e te passa alguns caminhos das pedras aí, que é muito, 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 muito legal trabalhar com Construct. Tenho várias coisas produzidas já no Construct, já estou produzindo mais outras coisas, ele me abriu várias portas, assim, tudo pro lado do ensino, assim, é muito legal o Construct, vale a pena. Muito bom. Obrigada, Yuri. Se quiser deixar seu e-mail aqui no chat também, aí o pessoal já aproveita para copiar. Agora uma pergunta para o professor Marcos Calegari, do Carlos Alberto da Silva Júnior. Parabéns, professor Calegari, ótimo trabalho e amei seus slides. Por gentileza, apenas uma pergunta. Houve a avaliação de acessibilidade para estudantes com deficiência, como surdos, por exemplo? Se sim, quais seriam as adaptações, na sua opinião? Bom, primeiro, bom dia. Bom, Carlos, assim, não houve avaliação quanto à acessibilidade para estudantes com deficiência. O Kahoot, ele tem algumas ferramentas para, principalmente, problemas visuais mais limitados, por exemplo, baixa visão ou daltonismo, que você consegue, embora o jogo seja colorido, você tem figuras geométricas que você consegue trabalhar com isso. Com relação a surdo, creio eu que não seria uma dificuldade, porque o jogo ele é visual, né? Embora ele tenha esse aspecto de feedback, de conversa, né? de tato, o jogo em si ele é totalmente visual, então não seria um problema nesse caso, tá? Mas claro que eu não tive alunos com necessidades especiais dentro da minha turma, então não tive como avaliar esse aspecto mais a fundo. Tá? Ok. Obrigada, Marcos. Mais uma pergunta. O professor Marlon aqui. Parabéns pela apresentação. Seu trabalho demonstra que há uma base pedagógica que demanda e dá sentido pedagógico ao Kahoot. A parte teórica molda o uso do Kahoot.
além da parte teórico-pedagógica, você entende que há conteúdos de química mais propícios para o uso pedagógico dos jogos? Se sim, quais são eles? Qualquer conteúdo poderia ser aplicado ao Kahoot. Talvez houvesse uma maior dificuldade quando a gente trabalha com cálculos, né? Até pela velocidade que o jogo exige, pela dinâmica que você trabalha com o cálculo, talvez algo que exige um cálculo muito extenso, houvesse um certo empecilho. A gente sabe da dificuldade que os alunos possuem em matemática, e isso poderia acabar dando uma certa travada no sentido de sala de aula mesmo. Talvez a dinâmica de aula não fosse tão exitosa. Teoricamente, qualquer conteúdo pode ser trabalhado, mas creio eu que uma questão de cálculo, você tem que fazer alguma, como posso dizer, alguma tramóia, entre aspas, para que você expanda o tamanho da questão, né? Então, você vai colocar a questão como forma de figura, e isso demandaria um pouco mais de dificuldade para visualização de questão e tudo mais. Então, algo que exige um cálculo muito grande não fosse a melhor das opções. Agora, questões mais teórico-conceituais, tudo, certamente qualquer área daí entraria nesse sentido. Tá? O Kahoot ele tem essa versatilidade, tem esse lado positivo. Tanto é que para professores de matemática, e aí eu estou colocando para professores de matemática, não para professores de química, ele tem ferramentas que permitem você moldar equações. Então, qual a resposta resolva a equação do segundo grau. Então, lá, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Você vai ter sobrescrito, subscrito, caracteres especiais, tudo isso vai estar dentro do Kahoot. Então, é possível você moldar uma equação. Agora, talvez algo mais complexo que exija maior busca por dados e tudo mais, mesmo você moldando o tempo, isso não sei se seria o mais adequado. Outras estratégias acho que seriam mais interessantes. Perfeito. Obrigada. Tem uma pergunta da Giovana Delaroli da Silva, para o Marcos também. Você considera que o fato dos jogos terem sido em grupo amenizaria eventual desconforto do aluno em demonstrar ou não o conteúdo? E você acha que um revezamento dos integrantes de um grupo também ajudaria a diminuir disputas? Bom, são duas perguntas, né? Então, com relação ao uso de jogos em grupo, ameniza um eventual desconforto. Sim, sim. Se a gente trata isso individualmente, talvez aquele aluno um pouco mais retraído e tudo mais, ele se sinta demasiadamente exposto. Isso foi apresentado como resposta, inclusive. Algumas observações que a gente tem de alunos nas respostas da nossa dissertação mostram isso, né? Que é algo muito eventual, tá? Num grupo de 75 alunos, isso se demonstra com um número muito pequeno, menos de 10% dos alunos. Mas, mesmo assim, é algo que a gente precisa se preocupar. Então, o trabalho em grupo fez isso ser reduzido, esse desconforto acabou sendo menor. Talvez, se fosse trabalhado individualmente, esse número cresceria. O intuito de trabalhar em grupo é criar um ambiente colaborativo, acima de tudo, não um ambiente de competição maior. Com relação daí à segunda parte, que é revezar os integrantes do grupo,
aí a gente estaria talvez causando disputas internas dentro do grupo. Né? E não é o objetivo, agora vai ser fulano que vai responder a pergunta, puxa, a gente vai errar porque fulano tem muita dificuldade, não sabe de nada. Então, você também daí causaria uma exposição interna dentro do grupo. A ideia é que o grupo tenha às vezes um aluno com mais dificuldade ou outra, e esse aluno ele consiga aprender com os demais membros do grupo. Né? É um ambiente colaborativo. Um revezamento numa espécie de dojo ou coisas do tipo, talvez seja um momento de muita exposição e não colaboração, né? E isso acabe, daí sim, criando ainda mais desconforto. Então, é um balanço de forças. Não é uma situação tão simples de ser resolvida. O desconforto ele vai existir com um ou outro aluno, a gente tem que admitir isso. Mas a gente também tem que ensinar o aluno a trabalhar com esse desconforto e trabalhar também com a frustração, no caso de não ganhar o jogo. Né? Faz parte. Só pegando um gancho rapidinho que o Marcos falou, Pois não. eu achei bem interessante e também aconteceu bastante no meu caso, e eu acho que é se mostra como um dos fatores interessantes assim da utilização dos jogos em geral, os alunos aprendendo com os alunos. Eu acho que isso refletiu muito, assim, principalmente na atividade no RPG, né, que é uma atividade em grupo ali. Claro, colocou eles em grupo, não tem jeito. Um vai ensinar o outro, um vai ver o outro fazendo e vai saber como que faz, vai ver o outro fazendo e vai querer fazer também, vai entender na lógica do outro a lógica que serve para ele. Então, trabalhar o jogo, principalmente o jogo em conjunto, eu percebi que essa relação de aprendizagem entre alunos é muito grande. Eu acho que tem uma força ali dentro muito pulsante ali para acelerar esse desenvolvimento entre eles. Achei bem legal ver que aconteceu isso no seu também, então acho que começa a se mostrar como uma coisa inerente aos jogos, assim. É muito interessante isso. Obrigada. Para a gente não estender muito, eu vou fazer só mais uma pergunta que tem aqui para o Marcos e outra para o Yuri, e aí a gente já encerra, tá? Para o Marcos, a Daiane do Prado Pinheiro perguntou: você chegou a utilizar a versão premium do Kahoot? Acho bem interessante, porque permite que entre as questões haja uma pausa para explicações mais detalhadas através de slides. Em tempo. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Primeiro, muito obrigado pelo elogio. Daiane, é o seguinte, não, a gente não chegou a utilizar a versão premium, porque ela é paga, né? Então, a proposta era fazer uma atividade que a gente não onerasse, por exemplo, o professor que está ali diante daquela sala, né? A gente sabe das condições que muitos professores têm de trabalho e tudo mais. Até por isso a escolha do trabalho em grupo, porque individualmente também seria uma dificuldade nós termos todos os alunos com ou um smartphone ou um computador, alguma coisa assim para conexão. A versão premium ela é muito interessante, ela tem muito mais recursos mesmo. Um deles é colocar slides e você conseguir detalhar explicações, mas a ideia era trabalhar com a versão mais simples e gratuita, para que daí a gente conseguisse atender o maior número de professores possível. Tá? A versão premium, para quem puder pagar, eu recomendo, mas para quem não pode, o jogo mesmo assim permanece interessante. Ainda bem que temos as versões gratuitas, né? E para o professor Yuri, o José Elias Baleiro Zotesso pergunta. Primeiro ele parabeniza, né? Parabéns aos professores pela apresentação. Toda e qualquer estratégia é sempre bem-vinda para utilizarmos em sala. Uma pergunta ao professor Yuri. Os jogos são sempre muito bem vistos pelos alunos, principalmente por terem ambientes fictícios e lúdicos.
Entretanto, os conhecimentos químicos não ficam fragmentados, isto é, você trabalha só aquele bloco de conhecimentos químicos? Você realiza aulas de revisão no meio da aplicação da sequência didática? Bom, das 3 vezes que eu apliquei, 2 eu não fiz nenhuma revisão, e a outra não também porque, na verdade, eu não fiz nenhuma das 3, mas 2 eu não fiz porque não era o professor, não era o professor da disciplina, e na outra que eu não apliquei foi quando estava assíncrono, então eles simplesmente acompanharam, tipo, a base foi os jogos e a apostila e vice-versa. Então, trabalhou-se junto com a apostila, eu não trabalhei com a apostila porque as aulas eram online, então nesse período que eu disponibilizei para eles os jogos e falei para eles recorrerem à apostila porque era assunto correlato que eles estavam vendo. O fato deles ficarem fragmentados, eu concordo, porque eu acho que o jogo ele se fecha naquele mundo, só que eu acho que ele também coloca possibilidades de abertura. Eu acho que assim como o jogo ele consegue fragmentar um conteúdo, eu não acho que essa fragmentação seja muito diferente do que um capítulo de apostila faça, por exemplo. Eu acho que você consegue fragmentar, assim como o material já é fragmentado. Porém, eu ainda vejo os jogos com a possibilidade de alguns links que talvez a apostila ou o material impresso assim ele não traga. Então você pode no jogo colocar uma ilustração de uma coisa que toque um outro assunto, por exemplo. No próprio jogo desse primeiro jogo do conceito, o objetivo é ensinar oxirredução. Então, o conceito de oxidação, conceito de redução, conceito de agente oxidante, agente redutor, tudo isso está muito presente no jogo. Só que ele toca também, de maneira lateral, a questão ácido-base. Então, para reagir com o metal, obrigatoriamente você tem que ter um ácido. Então, como que você faz para identificar um ácido e uma base? Isso não é matéria de oxirredução. Então, eu consegui no jogo trazer outros assuntos até como ferramenta para avançar no jogo. Então, isso eu acho que ele quebra um pouco essa fragmentação e cria mais links do que fragmenta. Eu acho que a fragmentação ela acontece já no conteúdo químico, quando você pega, por exemplo, uma apostila que ela já vem dividida em capítulos ali. Então, você pode simplesmente pegar um capítulo e transformar aquilo ali num jogo, e obviamente ele vai ficar fragmentado naquele capítulo, ou você pode pegar o tema e criar jogo ali, e aí ele permite sim links para outros conteúdos dentro da química. Eu acho que o jogo ele nem vai fragmentar e nem vai linkar. Vai depender de como o usuário vai trabalhar com o jogo, como o desenvolvedor ali vai criar o jogo. Se ele quiser criar um jogo extremamente fechado, como por exemplo o Cartas Nox, é um jogo extremamente fechado. Ele só trabalha cálculo de Nox. Ele não trabalha outra coisa senão uma equação matemática. Até o conceito químico nele ele é baixo porque o conceito ali é matemática, cálculo de Nox só. Então ele fragmentou pra caramba. Só que no primeiro jogo eu já vejo que essa fragmentação é quebrada. Então depende de qual o objetivo e como que o autor, o desenvolvedor aí vai trabalhar a criação do jogo. Muito bem. Tudo depende do objetivo, né? Uhum. Bom, obrigada novamente ao Yuri e ao Marcos. Foi brilhante, assim, enriqueceu muito o nosso evento. Acho que é de suma importância, né? Os professores que estão aqui participando, que estão ouvindo as apresentações, saberem da existência desses produtos e que todo esse material fica disponível, né? É um material público. Então, tudo isso fica disponível na página do Prof. Ki, tá? E também os professores ficam à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar no que for preciso. Né? Vocês podem entrar em contato. E que isso sirva de estímulo para vocês, professores, entrarem, né? Fazerem o Prof. Ki, fazerem um produto também, né? De autoria aí para aplicar na sala de aula de vocês. Então, muito obrigada novamente pelas apresentações. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta, e aí a gente já encerra.
Posso, professora? Por favor, fica à vontade. Quero agradecer o convite da professora Priscila, revendo meu amigo Yuri. A gente está a uma certa quilometragem aí de distância, pude rever a professora Vivian, quero agradecer muito o convite, foi uma honra, um prazer apresentar um pouco do meu trabalho aqui. E aos que desejam fazer o curso, reitero todas as palavras do Yuri, foi um caminho grande de aprendizagem, foi uma experiência de trocas de conhecimento e tudo mais que só ampliou os meus horizontes. E quem faz, sei que faz com muita dificuldade, faz ralando muito, não desanime, porque vale muito a pena. Tá? Muito obrigado, gente. Então, aproveitar também e agradecer todos os convites aí, já me coloco à disposição, quem sabe, para o segundo ciclo aí de palestras, se quiserem me chamar, estarei de volta também. Onde for necessário, levar o nome do Prof. Ki, levarei a palavra do Prof. Ki, porque se mudou a minha vida, vamos ser multiplicador aí, que mudará de todo mundo. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Marcos, saudade, prazerzão revê-lo. E espero no próximo ciclo estar dividindo palestra, inclusive com os novos professores e novos Prof. Ki que estão sendo formados aí. Boa sorte, galera. Obrigado pelo convite. Saudade, Marcos. Bom fim de semana para todos, desde já. Obrigada. Professora Vivian, quer falar? Está sem som. O microfone desligou, mas não está saindo o som, não. Escreve aí no chat, então. Só dar os parabéns mesmo. E agradecer, né? E que bom. Teremos, com certeza, aí o segundo ciclo de palestras e muito bom contar com vocês. E os novos que estão se formando agora, né? Que vão defender a dissertação agora esse ano, e o ano que vem, com certeza, estarão conosco. Obrigada, pessoal. Obrigada. Quinta-feira que vem temos a última apresentação e o encerramento do evento. Então, estão todos convidados e fiquem atentos aí às nossas páginas sociais. Obrigada novamente.